Fala, concurseira, vamos resolver aqui uma questão de direito penal, tá? A respeito do assunto extraterritorialidade. Em caso de crime que, por tratado, o Brasil se obrigue a reprimir a extraterritorialidade incondicionada. E aí, questão de tratado, é extraterritorialidade incondicionada? Vamos dar uma olhadinha aqui. Só uma observação, não confundir extraterritorialidade ou território com território por extensão. Às vezes a questão ela te dá um exemplo, por exemplo, um crime foi cometido na embarcação em território brasileiro, né? Isso é o que? É um território ou um território por extensão? Então fique atento a isso, tá? Extraterritorialidade. O que é extraterritorialidade? Lei brasileira aplicada em crime no exterior. Extra, né? Fora. Extraterritorialidade condicionada. Quais são os casos? É punido por lei brasileira somente se cumprido algumas condições. Quais condições? Entrar no Brasil, ser o fato punível também no Brasil, o crime ser passivo de extradição segundo lei brasileira, não ter sido absolvido ou não cumprido a pena, não perdoado no estrangeiro ou extinta a punibilidade segundo lei mais favorável. Extraterritorialidade hipercondicionada é punido no Brasil somente se cumprir algumas condições ainda mais específicas. Lei brasileira ser aplicada a crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunidas as condições da extraterritorialidade condicionada e somada ao não pedido ou negativa de extradição, requisição do ministro da Justiça. Ou seja, a hipercondicionada ela necessita dos características da condicionada, né, e algo a mais para que o estrangeiro, né, que cometeu um crime contra um brasileiro lá fora, né, também sofra a punição da lei brasileira, tá? Então, algo a mais o que é não pedido de extradição, né? E se pedido foi negado e a requisição do ministro da Justiça, tá? Somado dessas outras características aqui da condicionada, entrar no Brasil, fato punível também. Então essa aí hipercondicionada, tá? Estrangeiro sendo, né, autuado aí, né, punido por lei brasileira. Extraterritorialidade incondicionada é punido por lei brasileira ainda que submetido, ainda que absolvido ou condenado no exterior. Se a pena for idêntica à do Brasil, extingue-se, diversa, atenua. Então a gente vê aqui, ó, de uma forma ou de outra ele vai ser punido por lei brasileira. Agora, se a pena vai ser extinguida é outra coisa, mas de uma forma ou de outra vai ser punido por lei brasileira. Se a pena for igual lá do estrangeiro com a daqui, vai extinguir, né? Mas não vai dizer que porque as penas são iguais, que ele não vai ser punido pela lei brasileira, tá? Ele vai ser punido. É incondicionado, vai ser punido de qualquer forma. Agora, se for iguais, vai extinguir. Então, isso aí pode ser uma pegadinha, tá? Extraterritorialidade incondicionada. Isso aqui é só o princípio, tá? Que se adota aqui, ó, na incondicionada. Princípio da defesa, proteção real. Nesses três primeiros aqui, tá? Vida ou liberdade do presidente, patrimônio ou fé pública, administração pública, contra a administração pública, né? Por quem está a seu serviço, tá? Contra patrimônio, contra a vida. E o genocídio já é outro princípio, tá? Não é o princípio da defesa, da proteção real, da proteção ou real. É o princípio cosmopolita, tá? Quando se tratar de genocídio. Justiça universal, domicílio, personalidade ativa, nacionalidade. Então se atenta também aos princípios, tá? Extraterritorialidade condicionada. Qual o princípio aqui? Do tratado ou convenção? É o princípio da justiça universal, cosmopolita, jurisdição mundial. E quando se trata praticados por brasileiros, é o que? Princípio da nacionalidade, personalidade ativa. Personalidade ativa se repetindo aí, cosmopolita se repetindo. Então fazer essa coligação aí, tá? Para se lembrar. Aeronaves, embarcações brasileiras. Falou aeronave, falou que pavilhão, bandeira. Mercantes ou propriedade privada quando território estrangeiro e não julgados, tá? Então, o princípio da representação, bandeira, pavilhão, se lembrar desses princípios. Extraterritorialidade hipercondicionada. Qual é o princípio? O princípio da defesa, proteção. Personalidade passiva. Então, só aqui que a gente vê a personalidade passiva, ó. Na hipercondicionada, que é um brasileiro sofrendo lá um crime por um estrangeiro, né? Então vai adotar a lei, ó, lei do país do qual o bem foi lesado. Quem foi o lesado? Foi um brasileiro, então adota a lei do Brasil. Personalidade passiva, se lembrar, tá, concurseiro? Se lembrar. Então aqui a questão trata de tratado. Tratado é o quê? Será que se trata das incondicionadas? Não, né? Tratado é o quê? Condicionada.
Tá bem aqui, ó. Tratado condicionada. Entrar no Brasil. Essas aqui são as condições, né, para que venha sofrer a condicionada. Mas as hipóteses que cabe a condicionada, tá bem aqui, ó. Tratado ou convenção, né? Praticados por brasileiro, aeronaves, embarcações. Então tá aqui o tratado na condicionada. Não misturar com a incondicionada, tá? Que se trata da vida ou liberdade do presidente, patrimônio ou fé pública, administração pública, que está a seu serviço, genocídio. Então a questão tentou te engabelar aí, né? Misturou as coisas da incondicionada com a condicionada. Se até os princípios, concurseiro. Valeu!